hoje vamos falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre educação patrimonial. Então, mesmo com um crescimento aí, né, da importância sobre o assunto educação financeira, mulheres se destacam com forte atuação para alertar aí famílias e a sociedade como um todo sobre esse tema educação patrimonial. E ao meu lado aqui já no estúdio é a advogada Rosângela Bandeira, ela que é especialista em sistemas de proteção patrimonial familiar. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, eu quero agradecer o convite e é uma satisfação enorme estar aqui também divulgando essa informação que é tão importante para a nossa sociedade que ainda não conhece. E a minha missão daqui para frente é ensinar essa educação patrimonial familiar que nossa população precisa conhecer. Muito bem, então vamos explicar aí como é que funciona essa educação patrimonial. Ela começa em casa? Deveria começar, mas ainda não está acontecendo. Nós temos na sociedade, no Brasil inclusive, já um conhecimento de educação financeira. Inclusive a população já sabe trabalhar sobre isso, né? A evolução da questão financeira, como veio surgindo e como está hoje, que antigamente, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, porque eu também sou professora já aposentada, mas quando eu comecei a trabalhar como professora, a gente ia no banco, né? Para receber dinheiro, na boca do caixa, como fala. Hoje em dia a gente nem vai mais em banco, não é? Faz tudo pelo Pix. Houve uma evolução nessa educação financeira. Já na educação patrimonial, não. Está engatinhando e muito devagar aqui no nosso país. E eu me apropriei dessa informação a partir de um sofrimento da família, que foi passar pelo inventário. Eu passei por 2 inventários, o inventário do meu pai, da minha irmã, o qual nós gastamos muito, foi muito caro esses inventários e foi muito demorado também, porque nós não queríamos vender um dos bens, tivemos que juntar dinheiro para poder custear tudo isso, e quanto mais tempo foi passando, mais caro foi ficando, e mesmo assim a gente conseguiu já praticamente uns 10 anos depois que nós conseguimos finalizar. E essa é a história de toda a população brasileira que passa por inventário. Ultimamente, depois com o ocorrido de 2020, a nossa população tem sofrido muito com isso. Infelizmente, quem já está passando por inventário não tem mais o que evitar, tem que se fazer o inventário. Mas quem ainda quem tem patrimônio e que tem filhos, que tem herdeiros e que quer proteger o seu patrimônio e evitar o sofrimento do inventário, existe no Brasil hoje uma forma válida e lícita no país. Só que a população ainda não conhece, e eu estou nessa missão para divulgar essa informação, que é o sistema de proteção patrimonial da família. E como é que funciona esse sistema patrimonial da família? E por que será que as pessoas ainda não tiveram acesso? Veja bem, essa é uma legislação que ampara esse sistema que veio desde 1976. Só quem tinha acesso a essas informações eram os bilionários. Eles tinham acesso através das grandes bancas jurídicas. E essas bancas organizavam todo esse patrimônio, protegendo dentro da família, e vem se passando de geração em geração, como é no caso conhecido, inclusive, da família Globo, né? Roberto Marinho, ele constituiu esse sistema. Se ele não tivesse constituído, à época do seu falecimento, seus filhos teriam desembolsado mais de 2 milhões de reais só para custear, só com o tributo, com o imposto de transmissão, causa, amortiz e doação, que é o ITCMD, né? Ou tantos outros bilionários também já conseguiram constituir esse sistema em vida, porque esse sistema tem que ser constituído em vida. Mas infelizmente a maioria não. Por exemplo, nós temos conhecido aí os artistas, por exemplo, Chico Anísio. A família de Chico Anísio está sofrendo horrores por causa de um testamento no inventário. Chico Anísio até tentou organizar, mas ele não conseguiu para que o seu desejo ficasse satisfeito. Gugu Liberato também fez esse testamento, tá aí a família sofrendo, tantas outras, né, que nós conhecemos aí, se a gente for elencar aqui, são dezenas.
A sucessão, ela existe, ela veio trazida de Portugal para nós, aqui brasileiros. É uma cultura de lá, mas não trouxemos a legislação de lá. Quando os portugueses chegaram aqui, que foram colonizar, eles colocaram eles dividiram a nossa terra brasileira em capitanias hereditárias. Daí vem a expressão hereditária, né? A hereditariedade, a herança. Ocorre que, trazendo essa sucessão, nosso Código Civil autoriza que a partir do falecimento do autor do bem, aqueles herdeiros abre-se a sucessão, automática. Só que para que aquele herdeiro, ele passe estes imóveis, esses bens para o seu nome, ele precisa enfrentar o inventário, que é uma legislação não trazida de Portugal, mas de outros lugares da Europa. Porque em Portugal, a partir do momento que a pessoa compra um imóvel, ele recebe um símbolo. E aquele símbolo é passado de geração em geração, então não precisa fazer inventário lá. Aqui não, criou-se a instituição do inventário, e isso aí muita gente ganha com o inventário, menos o herdeiro, que é o que mais sofre com isso, porque além dos desgastes, do sofrimento de ter perdido o ente querido, tem os desgastes da demora com tudo isso, ainda tem os valores, né, com tributos para governo, com cartórios, as taxas cartorárias, os emolumentos cartorários, são muitos também. Os documentos, as certidões que precisa tirar, e essas certidões têm prazo de validade e venceu, já tem que tirar outro, tudo isso aí vai dinheiro. E também os honorários do advogado, que nós temos uma tabela na nossa OAB que nós devemos seguir. Se nós não seguirmos, nós já estaremos fora do Código de Ética, nós não podemos fazer abaixo daquela tabela que é 6%. Né? Se o advogado pode comprar 20, 30, 40, 50%, mas não abaixo de 6%. Essa orientação, essas informações, a essas legislações que amparam. Eu faço parte do time Hold Brasil. É uma equipe de mais de 5.000 advogados. A gente se reúne todos os dias para debater sobre o assunto e trazer a melhoria para nossos clientes. Trazer segurança, inclusive, para esse sistema dos nossos clientes. Quando a pessoa ela tem essa informação, ela precisa constituir. Se ela não constitui, ela vai passar por todos esses sofrimentos. Então, quando a família já tem um conhecimento do que é esse sistema, precisa sim passar para os filhos, porque vai ser o maior beneficiado são os herdeiros. Não é o dono do patrimônio. O dono do patrimônio vai ser beneficiado, enquanto ele está vivo, na questão da proteção. A proteção do patrimônio. Se ele está nesse sistema, ele constitui esse sistema. Depois de constituído esse sistema, por eventualidade venha a sofrer uma intervenção judicial, não vai alcançar o seu patrimônio. Porque ele está protegido ali dentro desse sistema, que são empresas. E tem todas as cláusulas protetivas, cláusula de incomunicabilidade e diversas outras. Então, para fazer parte desse sistema não é pessoa física, é pessoa jurídica. Pessoa jurídica. Porque a pessoa física, ela falece. Então, no falecimento, o CPF é cancelado. Já o CNPJ não. Então, a família é organizada, esse sistema, de tal forma em que o dono do patrimônio, ele continua dono desse patrimônio, ele continua administrando tudo, não tem nada no seu nome mais, mas ele continua administrando tudo, porque vai ser tudo integralizado dentro desse cofre, ele vai ter a chave do cofre, ele vai mandar e desmandar ali. E ele coloca as cláusulas já distribuindo para quem ele quer que fique aquele patrimônio. Qual os seus herdeiros, quais os seus filhos vão ficar com aquele patrimônio, inclusive indicar quem vai administrar depois. Somente quando ele falece, com o falecimento do patriarca ou o falecimento de ambos os cônjuges, aí os filhos assumem, e quando os filhos, quando destrava, né, esse gatilho para que os filhos possam assumir, aí que os filhos poderão administrar e da forma como eles quiserem, inclusive incluindo seus filhos, que serão os seus futuros herdeiros, e futuramente os seus filhos
no caso neto do patriarca ou matriarca, não precisarão passar por inventário. Enquanto que o inventário, no meu caso, eu passei por um inventário do meu pai. Esse bem ficou para nós. No dia, digamos que esse bem tenha ficado para mim. No dia que eu falecer, a minha filha vai ter que fazer inventário. Teria que fazer inventário. E depois que ela falecesse, o filho dela teria que fazer inventário. Então era inventário por cima de inventário. Na terceira geração, aquele bem já não existia mais. O valor dele já não tem mais. Porque cada um é mais caro que o outro, né? Então aquele valor que a pessoa comprou, digamos, de 250 mil reais, que hoje vale 1.500, vai passar 1.500.000, vai passar para os herdeiros, tendo que pagar no inventário desse valor de 1.500.000. O neto vai pagar de novo também já outro valor. Enquanto que nesse sistema não haverá mais inventário. A pessoa vai ter um custo apenas para constituir aquela holding. Como que é mesmo o nome do sistema? O nome desse sistema é a holding familiar. Ela é muito conhecida na Europa, nos Estados Unidos, e inclusive nos Estados Unidos as pessoas nem compram mais bens no seu nome. É no nome já dessa empresa, já constitui logo uma empresa. Embora muitos lá não se apropriam disso, né? Como nós sabemos, a história de Michael Jackson, por exemplo, ele não constituiu um sistema como esse, até hoje a família está brigando por isso. Se ele tem constituído um sistema desse, a família não estaria brigando por bens, porque estaria já todo distribuído conforme o desejo do autor, o desejo do dono daquele patrimônio. Mais sobre esse sistema, como é que ele funciona na prática, como é que elas podem fazer? Então, no nosso escritório nós trabalhamos por etapas. A primeira etapa, que é a mais importante de todas, é a sessão de viabilidade. Lá na sessão de viabilidade, nós nos reunimos com a família, é importante que a família esteja presente, e vamos conhecer. É algo fechado mesmo, somente o nosso escritório e a família, onde nós vamos conhecer a família, nós vamos conhecer também o patrimônio dessa família, vamos fazer todo um estudo naquilo ali, naquele momento, para ver a viabilidade dessa holding ou não. Que de repente pode ser que não seja. Às vezes uma pessoa quer constituir o sistema com um imóvel, mas porque ele já pensa em vender já esse ano, daqui para amanhã, esse imóvel. Não vale a pena ele colocar numa holding agora. Mas se ele pretende que aquele patrimônio se perpetue na família, ele coloca dentro desse sistema, aí isso é analisado nesse primeiro momento. Finalizando isso aí a família precisa passar para o segundo passo, que é a construção do CROCRI, que consegue elaborar isso aí. Nós elaboramos todo o estudo que a gente faz, a pesquisa, nós vamos aprofundar mais, porque é individualizado. Cada família tem a sua holding individual, é uma identidade individual. Não posso dizer a tua holding é igual a de outro, a minha, não, é diferente. Já existem muitos adeptos em Manaus? Depois dessa constituição do CROCRI estrutural, aí sim que a pessoa é apresentado para a pessoa, inclusive, os diversos cenários, qual é a melhor holding para ela, porque são vários cenários. O melhor, aí sim passa-se para a terceira fase, que é a construção da holding em si, que aí já é quando o advogado mete a mão na massa. Sim, em nosso país ainda está arrastando ainda está gatinhando, como eu digo, esse sistema, essa holding. Nós temos já no nosso escritório, a gente já trabalha há mais de 10 anos com isso, mas poucas pessoas conheciam. Agora, como nós estamos já divulgando bastante na sociedade que existe essa forma de proteger o patrimônio, de evitar esse inventário que a pessoa precisa constituir e sem vida, aí já tem nos procurado. Inclusive, no próximo mês de abril estarei realizando um seminário explicando mais sobre isso, que aqui não dá tempo de explicar tudo, né? Nesse seminário serão 3 dias, né? Então, se alguém tiver interessado em
conhecer um pouco mais, pode me acompanhar nas redes sociais, que a gente vai estar disponibilizando o link para inscrição. Então aproveite e deixe suas redes sociais aqui. Então, como sabe, o meu nome é Rosângela Bandeira, então tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, você vai encontrar como Rosângela Bandeira Advogado ou Advogada Rosângela Bandeira. Rosângela Bandeira Advogada ou Advogada Rosângela Bandeira. Eu costumo dizer, coloque a palavra advogado, porque tem outra Rosângela aí que ela é cantora de forró e dá o mesmo nome, e é Rosângela com Z. Tá certo. Tá bom, olha, muito obrigada pelo esclarecimento aqui sobre o tema educação patrimonial e sucesso cada vez mais. Muito obrigada. Então, se você quiser também constituir seu sistema patrimonial, sua holding familiar, é só nos procurar. Tá.